Existe algo que hoje em dia as pessoas assim não estão querendo falar muito, né? Sobre pecado. Hoje você tem a desculpa de que o pecado é uma falha, de que o pecado é uma doença, de que o pecado é por culpa dos seus pais. Você tem vários argumentos, mas diante de Deus isso não cola. Até porque ele deixou um documento, que é a palavra de Deus, pelo qual nós vivemos. Então não tem argumento nenhum para um pecado que você permanece nele. E nós somos pecadores lutando contra o pecado. A diferença entre nós e aqueles que não têm Jesus, que não vivem sob os mandamentos de Jesus, é que ele se acomoda no pecado. Ele não faz força para tirar a lama de si mesmo. Mas nós sabemos que nós devemos ter um comportamento, uma vida digna do Senhor. E eu quero falar hoje sobre o vício da mentira. Sim, a mentira causa um vício, assim como qualquer outro. Isso é perceptível em várias pessoas. E eu conheço muitas pessoas que estão tão viciadas na mentira que elas não conseguem mais sair. Elas nem sequer identificam esse vício na sua própria vida. Faz parte da vida dela. Ela não sabe fazer outra coisa a não ser mentir. E isso também entre os cristãos, o que não deveria acontecer. Então, caso alguém que esteja me ouvindo lê a Bíblia só em pedaços, em partes que gosta, eu quero te fazer lembrar que existem versículos que demonstram que nós não somos filhos daquele que criou a mentira. Nós não dizemos que não pode mentir porque é um jargão, não. É porque Deus, ele nos deu a verdade. O seu filho é a verdade. A coisa é tão séria que o próprio Jesus se denomina a verdade. Eu sou a verdade. Então, é algo muito sério que o cristão precisa viver em verdade. Em João 8,44 diz assim: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Resumindo, se você é mentiroso, você é filho do diabo. Não tem como você dizer que você é filho do Senhor se você vive na mentira. Aqui está dizendo que quando a gente faz isso, quando a gente satisfaz os desejos do diabo, né, e a mentira faz parte, a gente está sendo homicida também como ele. Porque a mentira vai levar a gente para a morte. E ela gera uma morte já em vida. Porque a pessoa que ela é mergulhada na mentira, ela vai morrendo aos poucos. E é tão perceptível que ninguém acredita no que ela diz. Claro que existem aqueles mentirosos que conseguem esconder por algum tempo, mas você não consegue mentir em todo o tempo para todas as pessoas. E aqui diz assim, fala do que lhe é próprio. Geralmente a pessoa que mente muito, ela fala do que é próprio dela, ela pensa nela. Então ela começa com coisas pequenas. Ela começa querendo fugir de um juízo, uma condenação, um julgamento. Então, ela, por medo, ela começa a mentir. É como uma criança, ela começa a mentir desde pequena. Você deixa, isso vai virando um hábito até que se torna um vício, ela não tem como mais desvincular. Em João 16,13 diz assim: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O Espírito Santo também é denominado Espírito da verdade. Então, aquele que diz que tem o Espírito Santo, ele não pode proferir mentiras, ele não pode viver na mentira, porque o Espírito Santo guia, os que são guiados pelo Espírito Santo são guiados a toda a verdade. Não tem nem assim, a Bíblia não dá respaldo nem para um pedacinho, não, é tudo é verdade. A gente será guiado a toda a verdade. Então, não tem como você ser guiado pelo Espírito Santo vivendo na mentira, né? João 14,17 diz assim: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. As pessoas que não conhecem o Espírito da verdade, elas são do mundo. Aquele que é de Deus, ele recebe o Espírito da verdade, a gente o conhece. Mas aquele que não o conhece, não conhece o Espírito da verdade. Por isso ele vive na mentira. E aí está a diferença. Aqueles que são filhos do diabo vivem mentindo. Aqueles que são filhos de Deus vivem falando a verdade. E a verdade em todo o tempo. Eu não entendo como que crente pode falar mentira. Viver na mentira, pior ainda. Efésios 4,25 diz assim: pelo que deixai a mentira
e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Isso é um mandamento. É pra gente falar a verdade. Antigamente você falava mentira, agora não. Agora você vive uma vida nova em Cristo Jesus. Você não tem como falar mentira. E essa coisa da mentira começa nas pequenas coisas. Você tem que vigiar. Eu me lembro que quando eu me convertia, eu tinha que ficar me policiando. Foi difícil, né? Porque você se acostuma, habitua, né? Vira um vício. Mas às vezes as pessoas te perguntam alguma coisa, aí você vai. Um exemplo. A gente visita muita igreja. E aí os irmãos sempre vão dizer assim: volte sempre. Um dia eu falei: ah, tá, pode deixar. O Espírito Santo falou pra mim: você vai voltar? Você sabe que não. E então, a partir de então, eu falo a verdade. Eu falo: irmão, sempre não garanto não. Porque não tem como. Então, assim, é bobeira? Pode parecer. Só que nas pequenas coisas você começa a abrir mão. A abrir mão de princípios começa nas pequenas coisas. Então, se você vigiar, se você se policiar, se você for fiel nessas pequenas coisas, entendeu? O Senhor vai poder colocar nas nossas mãos coisas grandes, pessoas. Como que a pessoa quer ter um ministério? Como que a pessoa quer fazer a obra de Deus? Se tudo que ela faz é proveniente de mentira, a vida dela é uma mentira. Às vezes ela prega uma coisa e vive outra. Às vezes ela fala para as pessoas a mentira, fala querendo agradar as pessoas. Você não precisa usar a verdade como uma arma, porque Jesus também não ensinou isso, você usar a verdade para ofender o outro. Quando a pessoa diz que eu sou sincera mesmo, não importa se vai ofender ou não, aí você já está incorrendo em outro pecado. Então, assim, a verdade ela vem para acabar com a mentira, para acabar com o engano. Mas se eu uso a verdade como arma de destruição, eu também estou sendo destruidora como Satanás. Eu preciso viver uma vida de verdade, viver uma vida de tanta verdade que as pessoas não precisem confirmar com ninguém. Elas não precisam duvidar de você. Se você vive uma vida de verdade, se você tem o Espírito Santo de Deus, todos vão querer ouvir de você porque eles sabem que dos seus lábios vão destilar palavras verdadeiras, palavras sinceras. Hoje, o que mais se vê é mentira, porque assim, eu posso ser uma coisa aqui, falar aqui bonitinha, todo mundo pensar que eu sou espiritual, e na minha verdade não ser, no meu cotidiano não ser. Assim, vocês podem não ver, mas o Espírito Santo vê. E a cada vez que eu subir num púlpito para pregar, a cada vez que eu tiver uma oportunidade, eu vou experimentar da vergonha da mentira. Porque Deus não se agrada disso, Deus não tem compromisso com quem vive na mentira. E as minhas palavras, a Bíblia diz que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Então eu preciso ter uma fonte de águas doces, porque assim é o Senhor me fez. E a água doce não quer dizer só que vai me agradar, mas é limpa, é digna de ser bebida, né? Vai fazer bem. Então, assim, a verdade não é à toa, né? Que alguns até usam esse versículo na política, o que não tem nada a ver, né? Mas Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Então, a verdade que é Jesus Cristo, ela nos liberta de toda e qualquer mentira, seja de lábios ou de vida. E para terminar, se tudo isso ainda não te convenceu, eu acho que essas palavras de Apocalipse que designam o final de quem mente, eu acho que poderia causar um temor no seu espírito para você tomar uma outra atitude. Apocalipse 22:15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Às vezes, a gente pode não praticar, mas pode amar. A televisão trouxe aí algumas novelas, alguns programas, né? Esses BBBs aí. E você vive dizendo que mentira é pecado, que adultério é pecado, que matar é pecado, mas você ama quando isso acontece nas novelas, nos programas, ama uma fofoca. Então, assim, às vezes você não está praticando e acha que isso está agradando o Senhor por você não praticar. Eles estão fazendo, mas eu não estou. Só que a Bíblia diz que é aquele que ama também. Se você está amando o pecado, mesmo que não seja na sua vida, mas na vida do outro, você também está pecando e você pode ficar de fora do reino de Deus. Você pode não entrar no céu. Então cabe a nós
temos uma nova posição diante dos homens, diante de Deus. E assumir que precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E Ele é o Espírito da verdade. Então, todos os dias, nós devemos orar: Senhor, Espírito Santo, guia-me a toda a verdade. E que dos meus lábios saiam palavras dignas de um filho de Deus, uma filha de Deus, e não do diabo. Que Deus abençoe a sua vida cada dia mais, em nome de Jesus.